Olá, amigos do canal e da página, sejam bem-vindos mais uma vez. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo e de nosso Deus Pai. Nesse momento, eu quero te agradecer por ter nos acompanhado até aqui e ter curtido aí o canal, a página, tem deixado aí, se inscrito também, você que se inscreveu, muito obrigado, que Deus possa te abençoar, ok? Eu sou o pastor Gilmar e sou pastor numa igreja do Evangelho Pleno, aqui da minha cidade de Guará, estado de São Paulo, fica na região de Franca, Ribeirão Preto, ok? Então, pois bem, esta já é a terceira mensagem da série Este é Jesus. E a partir desta, estaremos falando sobre a finalidade de Jesus vir ao mundo. Você já parou para pensar ou para imaginar sobre com que finalidade Jesus veio ao mundo? Por que Jesus desceu do céu para vir ao mundo? Pois bem, este é o nosso assunto deste momento, ou o assunto de hoje, ok? Abra a tua Bíblia comigo no Evangelho de São João, que é o nosso livro base aqui do Novo Testamento, é o quarto livro do Novo Testamento, livro do Evangelho de São João, no capítulo de número 6, na altura do verso 37 e 38, ok? Evangelho de São João, capítulo de número 6, versículo 37 e 38, que diz assim: Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Verso 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Agora, por gentileza, abra aí também São João, capítulo de número 10, verso de número 10. Um versículo bem conhecido que está escrito assim: O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir, mas eu venho para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Louvado seja Deus por isso, né? Conforme nós lemos nesses versículos, e baseado no tema de hoje, por que Jesus desceu do céu para vir ao mundo, ou para que ele veio ao mundo, esses versículos, ele nos revela algo muito importante. Aqui diz no verso de número 38, as palavras que saiu dos lábios do próprio Jesus, que diz: porque eu desci do céu, e não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Aqui está a primeira finalidade que nós escolhemos. Há várias outras, e a gente julgou por importante de tomar algumas finalidades que Jesus veio ao mundo. E aqui ele diz que uma das finalidades é realizar ou fazer a vontade de Deus. Para entendermos um pouco melhor esse ensino de Jesus, nós precisamos aprofundar um pouco mais aqui, de uma forma mais minuciosa. Precisamos fazer algumas perguntas básicas para esse texto, para que possamos aprofundar um pouco mais. E a primeira pergunta que vamos fazer para esses textos é a seguinte: qual é a vontade de Deus que Jesus veio realizar? Disse Jesus
em João aqui 6, versículo 39 e 40, que a vontade de Deus é que todos tenham a vida eterna. Vamos ler? Está escrito assim, o verso 39. A vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Porque a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna e eu o ressuscite no último dia. É exatamente isso que esse versículo está dizendo. Jesus está dizendo que a vontade do Pai, que ele veio realizar, é que todos tenham a vida eterna. A vontade de Deus é que ninguém se perca, que ninguém pereça, que ninguém morra. Essa é a realidade. Mas que tenha a vida eterna e abundante. Nós vimos no versículo 10, Jesus dizendo que ele veio para que tenhamos vida em abundância. Então, como vimos aqui, a vida, ele diz aqui que é para todos, sem exceção. Vou repetir, é para todos, sem exceção. Não há parcialidade para Jesus, mas todos quem? Todos os que crê. Essa é a única exigência, crer, todos os que crê. Então vamos para a segunda pergunta, para aprofundarmos um pouco mais. O que precisamos então fazer para ter esta vida abundante e eterna que Jesus oferece? Vamos ler São João 6,47. Aqui Jesus vai nos dizer o que precisamos fazer. Versículo de número 47 em São João 6, aqui no Evangelho de São João, está dizendo assim: na verdade, ou em outras palavras, eu afirmo que é verdade. Jesus dizendo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Isto é a verdade. Então disse Jesus que para termos a vida eterna e abundante que Jesus oferece, precisamos então crer nele. E não somente crer, o verso de número 37 e o 47 está dizendo isso. Ele diz que todo aquele que vem a Cristo, ele o recebe, ele não o lança fora. E aí o verso 47 diz que aquele que crê terá a vida. É uma promessa de Jesus para os que crêem, para todos aqueles que crêem. Então, o que precisamos fazer? Precisamos ir até Jesus. Ir pela fé até Jesus. É isso que precisamos fazer. Esse, como nós vimos aqui no verso 47, esse é o resultado na vida daqueles que vão até Cristo. Esse é o resultado, ou seja, pois é isso mesmo que vai acontecer com aqueles que vão até Jesus. Não vai acontecer uma outra coisa, não terá um outro resultado se eu e você for até Jesus. O que vai acontecer, com certeza, Jesus diz que isso é verdade, vai termos a vida eterna. Então, vamos para a terceira pergunta. A terceira pergunta é se é apenas crer, E precisamos ir. Então, por que muitos, no entanto, ainda não têm essa vida abundante e eterna que Jesus oferece? Jesus vai explicar muito bem isso. Vamos abrir aqui no Evangelho também de São João, capítulo de número 5, um capítulo anterior, na altura do verso 36 ao 40, está dizendo o seguinte, verso 36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço testificam de mim, ou seja, dá testemunho de mim, de que o Pai me enviou.
E o Pai que me enviou, ele mesmo testifica de mim. Vós nunca ouviste a sua voz e nem viste o seu parecer ou o teu rosto. E a tua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele me enviou não credes vós. O verso 39 diz o seguinte: examinai as Escrituras, porque vais cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Verso de número 40, e não quererdes vir a mim para terdes a vida. Então, queridos, nós vimos aqui Jesus dizendo que alguns, esta é a razão, ele explicando porque alguns não têm a vida, porque alguns, qual é a situação dessas pessoas. E aqui ele está dizendo isso. E eu quero dizer para você que esta é a razão de muitas pessoas não ter ainda a vida eterna. Alguns, como diz Jesus aqui, alguns chegam até ler a Bíblia, mas não vão até Jesus porque não crê nele de coração e não o confessa Jesus como Senhor de sua vida. Outros até o confessa, chega até confessá-lo como o Senhor, mas é só de boca para fora e não chega a santificar Jesus em teu coração. Em resumo, concluindo o que a gente vem falando, não basta eu e você confessar Jesus só de boca. É necessário santificá-lo como Senhor em nosso coração. Neste momento, eu gostaria de convidar você para refletir em sua experiência. Você já foi até Jesus? Se sim, bem-vindo. Seja bem-vindo. É uma bênção a vida com Cristo. Mas se ainda não, saiba você que essa é a única maneira de você ter a vida abundante e eterna que Jesus oferece. Reflita a respeito do que tem sido a sua vida ou a sua existência sem Jesus. Você já parou para pensar na sua existência até agora? Saiba você que estar afastado de Jesus não vamos ter a real felicidade. É melhor que estejamos junto com Ele. Esta agora é a hora, é o momento, se você ainda não foi até Jesus, de tomar uma decisão, a de crer realmente em Jesus Cristo, para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Quero concluir lendo um versículo em São João, capítulo de número 3, versículo de número 16, que diz, e 17, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Este é Jesus. Quero te fazer um convite. Vamos continuar falando desse tema. Por que Jesus veio ao mundo no próximo vídeo. E eu estou te aguardando e te espero. Deus te abençoe. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Amém?